Desejo saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero convidá-los para nos colocarmos em pé e mais uma vez, com uma oração, darmos início ao nosso culto desta noite. Irmão Oswaldo, por favor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oremos, irmãos. Querido Deus e poderoso Pai, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor. Ó, querido Pai, queremos Te louvar e Te agradecer, meu Senhor, por mais esta noite que o Senhor tem criado, meu Pai, e tem nos conduzido até aqui nesta casa, Senhor, casa onde iremos adorar, glorificar e bendizer o Teu maravilhoso nome. Meu Senhor, é mais uma festa, meu Pai, onde nós contamos com a Tua santa, bendita e gloriosa presença, meu Senhor. Queremos nesta noite, Senhor, ofertar a Ti o nosso culto de gratidão, ó Pai, pela vida, pela paz, por tudo quanto o Senhor já tem feito por nós, pela palavra que o Senhor já nos enviou ontem aqui, Senhor, e neste momento, Pai, recebe, Senhor, este culto, tome a condução nas Suas mãos, abençoa, Senhor, os jovens que irão adorar o Teu nome, o irmão que vai transmitir a Tua palavra, o Teu servo que vai dirigir o culto, Senhor, abençoa, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso assento. Quantos vieram adorar o nome do Senhor Jesus esta noite? Quantos trouxeram a sua harpa cristã? Levante comigo a sua harpa cristã. Glória a Deus. Então abra comigo a sua harpa, abra comigo a sua boca, abra o seu coração e vamos adorar o nome do Senhor com o hino de número 124 de nossa harpa cristã. Hino de número 124. Adorai-o, Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Todo ser do grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador.
Aleluia. Eu não sei se eu estou com problema de audição, mas eu não ouvi muitas vozes dos jovens. Eu acho que os jovens estão um tanto quanto inibidos. Mas, meus jovens, nós estamos reunidos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Eu creio que vocês não vieram aqui para colocar a conversa em dia, não vieram para dizer sobre namoro, não. Vocês vieram aqui para adorar o nome do Senhor. Portanto, não temos conversas paralelas. O nosso negócio agora é conversar com os céus, é adorar o nome do Senhor Jesus. Portanto, você que está com a sua harpa, abra a sua harpa. Se o jovem do lado não está com harpa, divida com ele a sua harpa e continuemos adorando o nome do Senhor Jesus. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Estamos felizes por mais esta vez reunido na presença do Senhor para adorar na beleza da sua santidade. Vamos louvar o Senhor ainda com o hino de número 225. E esse hino de ser valente, né? Vamos cantar com todo o nosso coração. Gostaria de perguntar se todos os irmãos receberam a programação do trabalho. Todos os irmãos têm aí a programação? Quem não tem a programação? Todos têm, então tá bom. Os irmãos que quiserem fazer inscrição ainda hoje também poderá procurar a secretaria lá, poderá fazer. Vamos louvar o Senhor então, hino 225 da nossa harpa, todos cantem com todo o seu coração. Graças a Deus. Eu estou maravilhado porque nós temos aqui bastante jovens, que são jovens valentes, né?
que vieram para ouvir a palavra de Deus. Há muitos anos atrás, o pastor Eudes desmentiu que os crentes não riam. Não sei se alguns irmãos ouviram, né? Que vai lá, crente não gosta de ver, porque ano após ano a editora Vida vendia mais livros. E hoje muitos falam que os jovens não gostam de ouvir a palavra de Deus, né? E eu acho que também está sendo desmentida. Ontem jovens aqui, fiquei sabendo, pastor, que tem jovem que está trabalhando à noite, tem uma meia de janta, ele sai do trabalho e volta para trabalhar. Então tem bastante jovens aqui que vieram aqui com muito esforço, fizeram muito esforço para ouvir a palavra de Deus, porque querem conhecer melhor a Deus, querem servi-lo cada vez melhor. Graças a Deus por isso. É uma grande vitória para nós. Temos essa juventude, adolescentes aqui para ser instruído na palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir para a igreja colocar em pé, e eu gostaria de convidar o pastor Cícero para fazer a leitura oficial da palavra do Senhor. Meus amados, a paz do Senhor, vamos ler Jó. E o verso 15. Vamos ler. Nos diz a palavra de Deus: porventura sabes tu como Deus opera e faz resplandecer a luz na sua nuvem? Vamos repetir o tema juntos? Todos nós, na contagem de 3. 1, 2, 3. Porventura sabes tu como Deus opera? Só o tema. Mais uma vez, vamos lá? Nós ensaiamos. Vamos lá? 1, 2, 3. Porventura sabes tu como Deus opera? Glória a Deus. Nós temos aqui um pedido de oração em favor de Márcio, que foi cometido por um tumor no osso da perna, está impossibilitado de andar, mas ele crê nas orações dos santos. Quem está pedindo a oração é o irmão Jacó. Vamos orar por esse pedido de oração. Vamos também orar pela irmã Elza, que continua necessitando de nossas orações, e também a irmã Vanessa. Vamos apresentar ao Senhor. Tem mais algum irmão aí que está precisando de oração? Então vamos orar. Eu quero convidar vamos continuar orando pelo pai da irmã Silvia também, que está hospitalizado ainda, né? Eu gostaria de convidar o irmão Antônio Carlos, presbítero Antônio Carlos, estará apresentando esse pedido, e depois os jovens da região 2 já estarão louvando o Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e agradecemos por esta noite tão maravilhosa aqui na tua presença, ó Pai. Querido e amado, venha abençoar o decorrer deste trabalho, ó Pai. Venha manifestar a tua glória, a tua presença em nosso meio, ó Pai. E abençoar também toda a semana, ó Pai, que teremos aqui este trabalho tão glorioso na tua presença, ó Pai. Onde viemos aprender da tua palavra, glorificar o teu nome e sentir a tua presença dentro de nós, ó Pai, enchendo a nossa vida, ó Pai querido e amado. Deus bondoso e querido, também pedimos orações para estes que estão enfermos, ó Pai. Para este menino Márcio aqui que pediu oração, ó Pai, que está com um problema em tua perna, ó Pai querido e amado. Venha operar bênção, venha curar esta enfermidade, ó Pai. Nós entregamos todas estas causas em tuas mãos, ó Pai, porque cremos e cremos, ó Pai, com grande poder, Pai querido, que sabemos que tu pode curar, libertar, transformar, ó Pai querido. Que nesta noite também, Senhor, que o Senhor possa falar ao corações destes jovens, ó Pai, manifestando a tua glória, ó Pai, que possam entender e compreender a tua palavra gloriosa, Senhor. Mas também, Senhor, curando, salvando, libertando, transformando alma, ó Pai querido, e preparando os crentes para ir para as mansões celestiais, para entrar na tua glória, Deus querido e amado. Pai querido e amado, nós te louvamos e adoramos por tudo, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Jovens da região 2 se preparam para louvar a Deus. Enquanto isso, quero lembrar aos irmãos, aqueles que quiserem ainda adquirir seu kit, fazer suas inscrições, poderão procurar a secretaria aí,
ali à minha direita, lá nos fundos, e poderá fazer para você receber o seu kit contendo todo o material do nosso seminário. Nosso culto, pela graça de Deus, também está sendo transmitido pela internet. Então, a todos os internautas que estão nos assistindo, que a gloriosa paz do Senhor esteja com todos vocês, aqueles também que não são evangélicos, e com certeza você vai também ser edificado através dos hinos de louvor a Deus, e também através da palavra de Deus. E aproveitando o ensejo, também queremos mandar nosso abraço, porque o irmão Felipe, né, o filho do pastor, que está lá na cidade de Botucatu, ele ficou com o coração partido por não poder estar aqui, iniciou suas aulas, mas ele está nos assistindo lá, né? Que Deus possa abençoá-los e todas as demais pessoas. E aqueles que quiserem entrar em contato conosco, é através do e-mail contato@tvadbrasil.com.org, desculpe. Então é contato@tvadbrasil.com.org, né? Você poderá mandar sua mensagem, pedido de oração, e nós estaremos orando. Jovens, louva o nome do Senhor, e nós continuamos adorando o Senhor em espírito e em verdade.
Glória a Deus. Os jovens adoraram a Deus com ele dizendo: louvarei. Foi para isso que nós viemos aqui, para louvar o nome do Senhor. Eu gostaria de fazer aqui uma perguntinha dos nossos jovens aqui. Quantos trouxeram a sua Bíblia Sagrada? Perfeitamente, é a nossa ferramenta de trabalho. E dos jovens aqui, quantos têm o kit? Levanta para mim aí. Pois olha, tá bom, mas precisa melhorar, né? O kit, nós temos aqui a nossa ferramenta de trabalho desta semana também. Aqui está todo o material preparado para nós utilizarmos durante essas palestras que aqui nós temos. Então seria muito importante que os jovens adquirissem o kit para poder acompanhar o andamento das nossas palestras, tá certo? Os pais aqui, não vou perguntar para os pais quem trouxe a Bíblia, porque eu sei que todos os pais trouxeram as suas Bíblias, mas os kits, quantos dos pais aqui têm o kit? Levanta aí para mim. Meu Jesus, eu vou pedir para a recepção abrir uma exceção. Irmão Rafael, irmã Bianca, coordena aqui, traga os kits para os pais aqui, olha, eles estão querendo adquirir, mas não tem ninguém que possa servi-los aí, e eles estão inibidos de se levantar para poder ir até lá. Então veja quem são os pais que estão querendo adquirir o kit, porque, papai, é muito importante nós também estarmos acompanhando o andamento das nossas palestras, e para isso o irmão tem que adquirir o material, senão só o seu filho vai ficar sabendo, nós vamos ficar aqui sem participar. Mas é muito importante que os papais também adquiram o kit para estar acompanhando as nossas palestras, porque a nossa ferramenta de trabalho é a Bíblia Sagrada e aqui a apostila, o livro que o pastor Jamiel Lopes preparou. E além disso, dentro do kit nós temos ali a revista Geração JC, tá certo? Olha, o kit tem a revista Geração JC, Jovem Cristão. Nós temos aqui um bloco para anotações, a caneta. Nós temos o certificado que será fornecido para quem não faltar em nenhuma das palestras. Também o crachá e também DVDs. Quem adquiriu o kit estará recebendo, são 2 DVDs, pastor Hélio? Quem adquiriu o kit estará recebendo os 2 DVDs com as 4 palestras. É que a palestra passa tão rápido que às vezes a gente precisa rever em casa para sedimentar melhor o nosso conhecimento. Então, seria muito importante que todos os jovens adquirissem esse material e também adquirissem aí o kit e para poder aproveitar melhor. Muito bem, olha aqui, ó. Nós temos aqui o DVD aqui, olha aqui, ó. DVD esse aqui, esse é o de ontem, já está à disposição de ontem. A palestra de ontem, quem perdeu a palestra de ontem, perdeu uma pérola preciosa, mas você compra o DVD para poder ver em casa aquilo que você perdeu ontem, tá certo? Ok? Então seria muito bom adquirir o material que foi preparado com muito carinho para esta atividade. Depois o senhor faz a propaganda. Nós vamos continuar louvando o Senhor. Vamos ouvir então os jovens, uma DESB, todo o nosso setor, louvando e enaltecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aí todo o material, é bastante interessante os materiais que o pastor Jamiel Lopes também trouxe. Ele tem vários livros, tem também material de escola dominical, teológico, depois estará dando maiores informações, né? Todo esse material nós temos lá atrás, os irmãos interessados poderão procurar lá, vai ser, como o pastor disse, é uma pérola preciosa mesmo. Esses homens se dedicam estudando a palavra de Deus e preparando coisas assim maravilhosas para que nós possamos aperfeiçoar o nosso ministério, o nosso trabalho. Jovens louvando ao Senhor.
Glória a Deus. Meus amados irmãos, para a nossa alegria e satisfação, adorando a Deus conosco, está o nosso irmão Adriano, da comunidade Corações que Louvam. Onde está o Adriano? Acenem com a mão, por favor. Ali está, muito bem, bem-vindo em nosso meio. Depois nós estaremos saudando a todos de uma só forma. Também a irmã Thalita, da Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo. Ali está a Thalita, bem-vinda em nosso meio. Também a irmã Priscila, da Assembleia de Deus de São Bernardo. Ali está, também bem-vinda em nome do Senhor. Também a irmã Natália, deve ser da Igreja Batista, é isso? Ali está, aquela jovem, Senhor Deus abençoe, é bem-vinda também em nome do Senhor. Também o Sérgio, onde está o Sérgio? Aqui não especificaram, Sérgio. Na galeria, Sérgio. Está aqui na frente, me apontaram na galeria, muito bem. Também é bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Também o Nilson, onde está o Nilson? Ele aqui é do lado do Sérgio, também é bem-vindo em nosso meio. Será que nós temos outros irmãos, outras pessoas nos visitando nessa noite, que porventura o seu nome não chegou até aqui? Nós gostaríamos também de cumprimentá-lo. Será que temos outros visitantes? Levante a mão, por favor, se seu nome não foi falado, se o nome não foi citado. Temos outros visitantes? Não? Muito bem. Também para a nossa... Ali temos... Aonde está? Mais um jovem ali. Muito bem, é bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Para a nossa alegria e satisfação, aceitando o nosso convite, nosso preletor, pastor Jamiel Lopes, pastor do nosso ministério. Pastor Jamiel Lopes é psicólogo, é isso, pastor Jamiel? Ele é escritor de livros, comentarista da nossa CPAD, da revista Geração JC, pastor e crente, com o nome escrito no livro da vida, que vai morar no céu juntamente conosco, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Pastor Jamiel, ele carinhosamente atendeu o nosso convite da mocidade, aqui de São Bernardo, e ele se dispôs a vir aqui, a estar passando para nós os conhecimentos que Deus tem fornecido a ele. Os jovens estão contentes com a presença do pastor Jamiel, pode dizer amém? Nós gostaríamos agora de convidar todas as pessoas que foram apresentadas para se colocar em pé, por favor, para que nós possamos saudá-los a todos. Por favor, todos que foram apresentados, por favor, fiquem em pé, para que nós possamos cumprimentá-los e permaneçam em pé até que um dos nossos jovens vá aí. Saudação. A igreja quer saudar os nossos visitantes como bem-vindo, pode dizer amém? Amém. Todos são bem-vindos no nome santo do Senhor. Permaneçam em pé mais um momentinho, por favor. Sua presença que nos trouxe alegria, de trazer a nossa alma sanou. Agora só a mocidade vai cantar para você. Foi bom conhecer você. Sua presença que nos trouxe alegria, e de trazer a nossa alma se alegrou. Cantar para você, foi bom conhecer você. A jovem Tia Ellen ali do Estrela se encontra? Aí está ali, a irmã Tia Ellen estará louvando o Senhor. E nós queremos convidar os jovens, os diáconos, os irmãos que estarão levantando a oferta, a contribuição. Venham até aqui para nós, estamos orando por todos aqueles que estarão contribuindo com a obra do Senhor. Nesta oração nós também estaremos apresentando aqui a irmã Marina de Santana, irmão Luiz Bispo dos Santos, Antônio Ricardo Santana Santos. Também aqui tem pedido de oração para a Patrícia, Priscila, Josefa, Antônio, Tiago e Maria. Deus sabe quais são os seus problemas, suas necessidades. Gostaria de convidar o
irmão Lucas, para estar fazendo essa oração, apresentando todos os irmãos que estarão contribuindo e também esse pedido. A igreja, por gentileza, se coloca de pé, nós estaremos orando. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, mais uma vez, na Tua santa presença, nós nos encontramos, Deus. Deus, aqui estão os Teus filhos que vão contribuir para a Tua obra, Senhor. Esse pedido de oração que está em nossas mãos agora, Pai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus, cura, Senhor, liberta, faz a Tua vontade, Senhor. Esta é a nossa oração, te pedimos esta noite agora, Pai. Prepara os nossos corações, abençoa, Senhor, esta mocidade que está diante da Tua presença esta noite, Senhor. Nós te pedimos agora e já te agradecemos no nome de Jesus. Poder se assentar. Mantiele, louva o Senhor. Seus irmãos, que a paz do Senhor. Vamos louvar a Jesus essa noite. Enquanto as lutas vêm me afogar e a angústia tenta me sufocar, o Teu amor aquece o meu coração. Enquanto o medo quer me paralisar e a incerteza me fazer voltar, a Tua mão sustenta o meu caminhar. Ao meu lado Tu estás, sempre perto Tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança Tu estás, tempestades Tu estás, em todo o tempo Tu estás. Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emmanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és. O soberano Deus, o Criador, por amor se deu, se esvaziou, sendo rico, pobre se tornou. Como um cordeiro Ele se entregou, e minhas dores sobre si levou. Maravilhoso é o Seu amor. Ao meu lado Tu estás, sempre perto Tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança Tu estás, tempestades Tu estás, em todo o tempo Tu estás. Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emmanuel, Rei humilde, exaltado. Emmanuel,
glorioso és, Jesus, maravilhoso és, Jesus, Jesus, tu és Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto, Emmanuel, Rei humilde, tu és exaltado, Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto, Emmanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és, glorioso és, maravilhoso és, Jesus, Jesus, Emmanuel. Sei que perto tu estás, do humilde e contrito de coração, Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Gostaríamos de saber se tem algum jovem aqui da congregação do Jardim do Alvarenga. Tem alguém aqui do Alvarenga? Tem ninguém? Perdeu a benção. Nós vamos, nesse momento, com muita alegria, ouvir a palavra do Senhor pelo pastor Jamil Lopes, mas eu gostaria de mais uma vez convidá-los para nós orarmos mais uma vez pelo nosso pastor, que estará nos trazendo a palavra do Senhor. Eu quero convidar o pastor Jonas para estar apresentando Jamiel ao Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Oramos. Amado e querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, Senhor, nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos conduziu em paz até aqui ao Teu santuário, aonde Teu povo se reúne, Senhor, meu Deus, para adorar e bendizer o Teu nome. E neste momento, ó Pai, o Senhor continuará falando conosco através do Teu Filho. Tu tens falado conosco através dos louvores e tem alegrado a nossa alma. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e estará, Senhor, usando o Teu Filho como canal de bênção para as nossas vidas, ó Deus. Pai Celestial, nós Te louvamos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Eu gostaria nesse momento de saudar a todos com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, é maravilhoso estarmos aqui. Esta é uma noite especial. Deus tem algo muito especial para fazer aqui nesta noite. Enquanto me preparava, orava, Deus falou ao meu coração que nesta noite estará restaurando vidas aqui neste lugar. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler a Bíblia Sagrada, Provérbios, capítulo 22, e o versículo número 3. Se puder acompanhar, além do telão, nós podemos ler ou acompanhar na sua Bíblia. Eu vou ler. Em seguida, eu desejaria que todos lessem junto comigo. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Vamos ler junto comigo? O prudente persegue o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante
e sofre as consequências. Podeis tomar assento. Queridos irmãos, prezados amigos que nos ouvem e que estão conectados neste momento pela internet. Nós vivemos numa sociedade dominada pelo hedonismo. Uma sociedade que coloca o prazer acima de qualquer coisa. O hedonismo é uma teoria muito antiga, uma teoria filosófico-moral que afirma que o prazer é o supremo bem da vida humana. E muitas pessoas, incentivadas ou influenciadas por este princípio, têm procurado viver uma vida na busca de prazer, sem pensar nas consequências. Hoje é comum nós vermos nos noticiários jovens que saíram das suas casas e de repente foram para uma danceteria e ao voltar embriagado, bateram com seus carros e acabaram com suas próprias vidas. É comum ouvirmos de jovens que atropelaram pessoas no momento em que estava num racha com alguns companheiros. É comum vermos pessoas que foram infectadas pelo vírus da AIDS, porque simplesmente viveram uma vida promíscua e não tiveram sequer o cuidado de se protegerem. Aristóteles, 350 anos antes de Cristo aproximadamente, ele já falava acerca da relação de causa e efeito que existe na natureza. E ele dizia então que tudo existe em razão de uma determinada causa. Tudo aquilo que fazemos, ou bem ou mal, isso nos traz uma consequência. Se alguém jogar, por exemplo, uma pedra numa vidraça, consequentemente, esta vidraça se quebrará. Nós temos uma causa que foi a pedra atirada na vidraça, e temos aí um efeito que foi a vidraça quebrada. E é bem verdade que na vida isso acontece na prática, porque nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos. Oséias, escrevendo no seu capítulo 8 e o versículo 7, ele falava acerca de Israel, dizendo: eles semearam vento e colheram tormenta ou tempestade. Daí vem o provérbio popular que diz: quem semeia vento, colhe tempestade. Esta é uma grande razão porque precisamos ter uma vida de prudência. Mas o que é a prudência? A prudência, ela é uma virtude que nos ajuda a agir com consciência diante das situações da vida. Quem é prudente consegue refletir sobre os efeitos que podem produzir suas palavras e suas ações. Por isso procura atuar, agir corretamente em qualquer circunstância. Há um provérbio que diz: agir com prudência é a prova máxima da vida. Há um outro provérbio que diz: a prudência é a mãe da segurança. A Bíblia, ela mostra quais são as principais características de uma pessoa prudente. Eu amo o livro de Provérbios, porque é um livro que ele nos traz muitos ensinos. E eu aconselho a você, jovem, começa lendo a Bíblia pelo livro de Provérbios. E você vai ver quanto conselho prático você vai encontrar neste livro. Eu fiz um comentário de uma revista de escola dominical para faixa etária de 13 e 14 anos para a CPAD. E a CPAD sugeriu
fazer um comentário sobre os conselhos práticos para o dia a dia, baseado em Provérbios. E eu aprendi tanto que resolvi publicar um livro, e hoje a casa publicou, foi lançado na Bienal aqui em São Paulo. Infelizmente eu não tenho aqui esse livro. Uma conversa franca, o adolescentes, uma conversa franca, e você poderá ler este livro. Mas no livro de Provérbios encontramos vários conselhos. Por exemplo, o capítulo 13 e o versículo 16, nós encontramos ali que quem é prudente age pela razão. Diz assim o texto: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua sensatez. Provérbios 14 e versículo 15 nos diz que quem é prudente não dá crédito em tudo o que ouve. Nunca aceite a determinada coisa que você ouve se você não ouvir as duas partes. Só podemos formar um conceito sobre algo quando somos capazes de ouvir as duas partes. Capítulo 14, versículo 15 ainda fala que quem é prudente desvia-se do mal. Capítulo 30, versículo 33 de Provérbios diz que quem é prudente controla a sua ira. E às vezes a pessoa age pelo impulso, e por esta razão comete loucuras. Eu li uma história que muito me impressionou. Um pai havia comprado um caminhão novo, e ele tinha encostado o caminhão ali na porta da sua casa. E enquanto ele lavava, limpava, o filho pequeno, de aproximadamente acho que uns 2 anos, o garotinho tinha um martelo na mão, e ele inocentemente pegou o martelo e começou a martelar o paralama daquele carro. O pai ficou tão nervoso que pegou o martelo e bateu no dedo da criança e esmagou. E a criança foi levada para o hospital, e o dedinho dela teve que ser amputado. E quando a criança estava lá se recuperando, ela perguntou: papai, vai custar nascer um outro dedinho em mim? E aquele pai então chorava, porque não soube conter a sua ira. A ira é um pequeno loucura, é uma perda total de razão. Quem é prudente não se apressa a revelar aquilo que vê. Provérbios 25, versículo 8. Quem é prudente não se intromete nas questões alheias. Provérbios capítulo 20, versículo 3. Então podíamos citar aqui tantos outros textos bíblicos que falam sobre o homem prudente. Mas, querido jovem, ser prudente não significa ser covarde ou ser medroso. Às vezes fazemos determinadas coisas mesmo sabendo que estas coisas são erradas, apenas para mostrar a nossa coragem, para mostrar a nossa ousadia para as outras pessoas. Às vezes você pode estar diante de uma situação e alguém acha que você está amarelando, que você é medroso. Por quê? Porque você não vai fazer algo ou determinada coisa. Às vezes é simples, um esporte radical, e você vai fazer sem ter preparo para isso, sem ter equipamento para isso, e simplesmente você se expõe e pode ali sofrer um acidente e morrer. Quantas pessoas já perderam a vida exatamente por conta da sua imprudência? Não queira bancar o herói apenas para impressionar as pessoas. Haja sempre com prudência. A Bíblia, ela nos mostra em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 22, que devemos nos afastar também da aparência do mal. Às vezes as coisas parecem um tanto inofensivas, mas essas coisas, elas podem nos levar a situações terríveis, se nós simplesmente agirmos imprudentemente. É importante que tenhamos controle sobre as nossas ações, para não nos prejudicarmos a nós mesmos e aos outros. Quem não ouviu aquela reportagem
daquele filho daquela atriz que estava simplesmente ali naquele túnel no Rio de Janeiro, e aonde estava interditado o túnel, mas alguém resolveu simplesmente passar, e ali atropelou aquele moço na sua juventude, no início da sua vida, ceifou uma vida simplesmente que estava apenas se iniciando. Em Provérbios também aprendemos que quem é sábio desvia-se do mal. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Existe pelo menos 3 tipos de pessoas, anote isso: o tolo, o inteligente e o sábio. E você escolhe qual deles você pretende ser. O tolo nunca aprende. Ele erra, ele apanha, ele sofre e continua errando. O inteligente é aquele que consegue aprender com os próprios erros. Ele bateu a cabeça, ele viu que sofreu, ele viu as consequências dos seus atos, e automaticamente ele toma uma decisão firme na sua vida: não farei mais isto. Ele é inteligente. Mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Não precisa você provar drogas para saber que a droga não presta. Não precisa você simplesmente beber ou provar a bebida alcoólica para saber que a bebida faz mal. Não precisa você simplesmente dar um trago ou fumar para você entender que o cigarro não é bom. Quem é sábio aprende com os erros dos outros. É uma coisa impressionante como as pessoas elas agem. Quem pegar, por exemplo, um maço de cigarro, vai ver ali uma foto horrível de alguém que simplesmente foi acometido de um câncer. Mas a pessoa, ela desconsidera aquilo e ela tira o cigarro e ela fuma. E mesmo sabendo que aquilo vai fazer mal ou vai causar-lhe dano. Mas jovem, seja sábio. Seja sábio e aprenda com os erros dos outros. Seja sábio e veja, quando você assiste os jornais, ou mesmo acessa a internet, e você vê as coisas que acontecem. Aqueles que andam em excesso de velocidade, aqueles que vão esportes radicais e tantas coisas mais. Aprenda apenas vendo que isso não é brincadeira, isso é coisa séria. A Bíblia é um livro completo, e ela mostra exatamente situações em que pessoas, elas foram prejudicadas por conta da sua imprudência. Em Gênesis capítulo 4, versículo 11 e 12, nós encontramos ali que a imprudência de Caim resultou na sua maldição. Vemos em Gênesis capítulo 19, versículo 26, que a teimosia da mulher de Ló a transformou numa estátua de sal. Vemos em Números capítulo 16 e o versículo 30, que a rebeldia de Coré fez com que a terra o engolisse vivo, juntamente com toda a sua família. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 a 14, nos fala que a pressa de Saul, a precipitação de Saul, fez com que ele fosse rejeitado por Deus. Ele não esperou a hora do sacrifício, e Deus o rejeitou para governar, e deu o seu reino para outro, que foi Davi. 2 Reis, capítulo 5, versículo 27, nós vemos que a ganância de Geazi o fez ficar leproso. Atos, capítulo 5, versículo 5 a 10, nos mostra que a mentira de Ananias e Safira resultou em suas mortes, porque eles simplesmente queriam aparecer, eles queriam apenas ser considerados os primeiros por ofertar para a igreja, mas mentindo e vendendo uma herdade e dizendo que o preço havia sido outro. Mas a Bíblia fala de uma história que para mim é a mais impressionante, e aí nessa história observamos a tolerância de Deus, que foi a história de Sansão, que por sinal hoje passa um seriado
que não tem nada a ver com a Bíblia. É uma deturpação do que a Bíblia coloca sobre a história de Sansão. E a Bíblia mostra que aquele moço fora cheio do Espírito Santo, porque ele era impelido pelo Espírito, e ele ia contra os filisteus, porque Deus o levantou para que ele pudesse ali, então, enfrentar os filisteus e libertar Israel da escravidão dos filisteus. Mas aquele homem, um dia, apaixonou-se por uma garota filisteia. E quando a pessoa está apaixonado, ele fecha os olhos para a realidade, e ele passa apenas a agir pelo coração. E acontece que aquela mulher, ela foi ali posta pelos próprios príncipes dos filisteus, para coagi-lo, para convencê-lo, de falar para ela qual era o segredo da sua força. Cuidado, jovem, para não revelar os segredos de Deus na tua vida. E de repente, Sansão não conseguiu enxergar que ele estava diante de uma armadilha. Porque quando aquela mulher pela primeira vez, ela disse: conte-me, por favor, de onde vem a tua grande força? E ele disse então: se com 7 tiras de couro você me amarrar, eu ficarei fraco e serei semelhante a qualquer homem. E ela então pegou 7 tiras de couro, amarrou Sansão, e em seguida alguns homens escondidos no quarto estavam ali, e ela disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele ali então levantou-se, pocou aquelas tiras e partiu para se defender. E aquela mulher começou a chantageá-lo: você zombou de mim, você não me ama, não é verdade o seu amor para comigo. E ele então começou a querer manter aquele romance. E em seguida ele disse: eu vou contar a verdade para você. Se você me amarrar com cordas novas, que nunca foram usadas, a minha força vai sumir, e eu serei semelhante a qualquer homem. E aquela mulher então fez Sansão dormir, e em seguida amarrou com cordas novas. E naquele momento então, ela o acordou bradando: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele levantou-se e estourou aquelas cordas e partiu para se defender. Foi a segunda chance que Deus havia lhe dado. Eu vi certa vez no livro de curiosidades bíblicas que colocava assim: quem era o homem que quanto mais mentia, Deus abençoava? E a resposta era Sansão. Eu desaprovei. Isso não é verdade. Deus não abençoava Sansão porque ele mentia. Não. Sabe o que acontecia ali? Deus estava dizendo: filho, eu te dei uma oportunidade, eu estou te dando a segunda oportunidade. E ele não conseguiu acordar. Na terceira vez, ela então agora foi muito mais profundo: Sansão, você está zombando de mim, você não me ama, me fala a verdade, que amor é esse que você não confia em mim? Era bastante ele dizer: ora, se eu tivesse confiado, eu estava nas mãos dos filisteus. Mas ele não conseguia enxergar. Jovem, se você está namorando alguém não crente, talvez você esteja também enfeitiçado com isso, e não esteja enxergando o que todo mundo está falando. Não é possível que todo mundo esteja errado e você esteja certo. É hora de você abrir os seus olhos. Deus está te dando a oportunidade para você abrir os seus olhos nesta noite. E ele então, pela terceira vez, ele falou. Dessa vez ele foi mais profundo. Dessa vez ele foi se aproximando, porque ele disse: o meu segredo está no meu cabelo. Se você tecer 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Ele não disse a verdade ainda, mas estava muito próximo de falar a verdade. E mais uma vez ela fez isso e Sansão escapou. Só que há uma tolerância. Deus, ele dá uma oportunidade,
Ele dá 2 oportunidades, Ele dá 3 oportunidades. Você não quer? Então fica pela sua própria sorte. E a Bíblia diz que aquela mulher começou simplesmente dia após dia no ouvido dele falando sobre estas coisas, que Sansão chegou a ficar angustiado, e a Bíblia diz que ele sentiu angústia de morte. Ele estava no conflito entre romper aquela relação, então contar os segredos de Deus para aquela mulher, e ela o fez deitar ali nos seus joelhos, enquanto Sansão ali não teve mais forças, e contou para ela, e disse: sabe o que acontece? É que eu não sou um homem qualquer, eu sou um nazireu de Deus, eu pertenço ao Senhor, e o segredo está aqui no meu cabelo, porque não é que o cabelo de Sansão fosse, a força dele estivesse no cabelo, mas o cabelo era simplesmente o pacto que aquele homem tinha com Deus, porque no dia em que sua mãe estava grávida, o anjo disse então para Manoá: eis que não passará navalha na cabeça desse menino, porque ele será nazireu de Deus. Ele é simplesmente alguém especial que está nas mãos de Deus. Eu quero dizer para você, querido jovem, você pertence ao Senhor Jesus, você faz parte do Senhor, e Satanás não está satisfeito com isso, ele não está satisfeito com isso. E aquele homem então, na sua fraqueza, abriu seu coração e contou toda a sua história para aquela mulher, e ela o fez dormir, pegou uma navalha e cortou a cabeça, os cabelos dele, e em seguida o amarrou e fez a mesma coisa. Sansão, acorda, porque os filisteus vêm sobre ti. E naquele momento ele levantou-se, e nos versículos mais tristes que eu leio na minha Bíblia, é quando diz assim: e Sansão se levantou como das outras vezes, porque ele não sabia que o Espírito Santo de Deus havia se retirado dele. Sabe por que você tem prevalecido de pé, mesmo nas suas fraquezas, mesmo tombando, mesmo ainda errando? Porque o Espírito está velando por tua alma, por tua vida, pelo amor que o Senhor tem por você. Aleluia, aleluia. E simplesmente ele não teve mais forças, ele não entendeu aquilo, ele foi preso. Primeira coisa, 3 coisas tristes aconteceram na vida dele. Primeiro, ele perdeu a sua liberdade, foi preso. Segunda coisa, ele tornou-se escravo dos filisteus. Ele passou a moer no moinho dos filisteus. Terceira coisa, vazaram os olhos, e ele ficou cego, perdeu a visão espiritual. E quando perdemos a visão de Deus, deixamos de contemplar a sua glória, a sua majestade. E mesmo pela misericórdia do Senhor, ele vingou-se dos seus inimigos, mas o final daquele homem foi simplesmente morrer debaixo de uns escombros, junto com seus inimigos. Mas a minha Bíblia fala de uma outra história, de um homem prudente, que sofreu as consequências pelo fato de ser íntegro diante do Senhor, que foi José. Ele foi injustiçado, porque uma mulher queria tentá-lo a deitar-se com ele, e ele fugiu, deixando a sua capa nas suas mãos, e ela então acusou, dizendo que ele queria agredi-la, queria forçá-la, e por conta disso este homem foi para a prisão. Mas sabe qual foi o final dele? Tornou-se governador do Egito. Então, um que poderia ser considerado covarde, né? É aquele que não enfrentou, aquele que simplesmente fugiu, aquele que correu. Esse se tornou governador. Mas o outro que foi corajoso, né? Enfrentou a mulher, morreu debaixo dos escombros. Devemos ter cuidado, meus queridos irmãos. A prudência é uma coluna no nosso caráter,
que pode ser cultivada. A prudência é algo que pode ser aprendida. Pessoa prudente, ela pode até errar, mas ela tem habilidade de reconhecer os seus erros. Ela é capaz de aceitar conselhos, pedir perdão e consertar aquilo que fez errado. Quando eu falei para vocês no início desta palestra, que esta noite é uma noite de restauração, porque mesmo que você tenha errado, o Senhor está aqui para consertar isso nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Mas como alguém que sempre agiu impulsivamente, sempre agiu pelos seus próprios impulsos, ele pode tornar-se uma pessoa prudente? Primeiro, aprendendo a controlar os seus impulsos. É possível você aprender isto? Sim, é possível. Segundo, aprendendo a agir pela razão, e adquirindo inteligência emocional. E eu falo já sobre isso. Terceiro, experimentando uma mudança de caráter, adquirindo um caráter cristão. Como controlar os impulsos? Agir impulsivamente é fazer as coisas apenas pela busca do prazer, sem levar em conta as consequências dos seus atos. É aquela pessoa que ela age apenas pela emoção. A nossa alma, ela é composta de intelecto, sentimento e vontade. Através da alma você pensa, você sente, você age. Há pessoas que pensam tanto que nunca chegam a agir. Elas estão ainda pensando, eu vou fazer, e elas pensam demais e não agem. Há outras que é o inverso, elas agem primeiro para depois pensar. Aí bate na testa e diz, meu Deus, o que é que eu fiz? Então precisa-se ter cuidado e tem que haver um equilíbrio. A impulsividade, ela pode levar à compulsão, inclusive. Tem pessoas que têm determinados comportamentos e hábitos compulsivos. Chega um estágio que a pessoa não tem mais controle, ela não tem mais domínio sobre si próprio, sobre a sua atitude. E por mais que ela ore, e por mais que ela faça, ela repete esse tipo de comportamento. E hoje existe vários tipos de compulsões. Pessoas que têm compulsão por comer, e comem compulsivamente, comem sem estar com fome. Pessoas que têm compulsão pelo sexo, e que não conseguem ter controle algum sobre esta atitude. Pessoas que têm compulsão pelo jogo, e às vezes a gente acha que compulsão pelo jogo é somente ir lá para uma casa de bingo, sei lá onde, e começar a jogar carta, jogar isso, aquilo. Não. Tem pessoas viciadas em games, que amanhece o dia jogando, e fica simplesmente acordado, vai mal na escola, não consegue mais estudar, não consegue fazer mais nada, não tem mais domínio sobre o seu comportamento. Pessoas que têm compulsão, não conseguem hoje viver, por exemplo, sem a internet, porque simplesmente passa o dia inteiro ali vidrado, ali conectado, e uma hora que simplesmente sai do ar a internet, ele fica doente, fica bravo, nervoso, porque não consegue mais viver sem estar conectado. Tem pessoas que estão vivendo hoje, trancados dentro do quarto. Eu atendi um jovem com 19 anos, e esse jovem passava a noite inteira acordada, e ele então ia dormir muitas vezes 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, e dormia até 4, 5 horas da tarde, e em seguida ele voltava para o computador, e a sua vida era dentro do quarto, ele não saía mais, ele só saía para pegar alimento, pegar comida, tornou-se escravo ali do computador. Isso é compulsão. Mas eu vim aqui como mensageiro de Deus para dizer-lhe que existe libertação para isso, e o Senhor está aqui para te libertar deste mal. Tudo na vida precisa de limite. Se você tem alguma atitude, algum comportamento
que simplesmente lhe interrompe em relação às outras coisas da vida, tem algo errado. Existe tempo para você se conectar à internet, mas existe o tempo para você ler, existe o tempo para você se dedicar à sua família, existe tempo para você ir à escola estudar, existe tempo para você fazer os seus afazeres domésticos, ajudar em casa, e você precisa dividir o seu tempo. Se o seu tempo está sendo ocupado apenas com uma coisa, tem algo errado com isso e precisa ser mudado. Vença a sua impulsividade, vença a compulsão, seja prudente. Para que haja então uma vitória sobre isto, se faz necessário 3 coisas básicas. Primeiro, força de vontade. Se você não quiser, ninguém pode fazer por você. Eu recebi certa vez, no meu consultório, uma família inteira, porque eles haviam marcado 3 ou 4 vezes o horário, reservado o horário para um rapaz, que era filho, que era esposo, e enfim, e ele não vinha para o consultório. E a esposa tentou, a mãe tentou, o pai tentou, a família, ninguém conseguia trazê-lo. Até que um dia, a mãe, e a gente reserva aquele horário, e a mãe disse, olha pastor, é o seguinte, se ele não for, vou ir pagar, porque já estou com vergonha, mas desta vez ele vai, pastor. E veio. Chegou no consultório, ele, a mãe dele, a esposa dele, o pai dele, o tio dele, a família inteira para levá-lo. E qual era o problema dele? Alcoolismo. Era um jovem que estava saindo, um jovem casado, 20 e poucos anos, e ele começou a beber, e começou a perder o controle sobre a bebida. E por incrível que pareça, toda a família crente, inclusive ele. E ele agora ia para a balada, e tinha acontecido 2 fatos que isso preocupou a família. Primeiro, ele bateu com o carro, e escapou pela misericórdia de Deus. Segundo, andou dando uns tiros dentro de uma boate. E a família ficou perturbada. E eu comecei a conversar com ele. E é difícil às vezes a gente lidar com a pessoa, porque não dá para você chegar e dizer, olha, tua mãe me falou que você anda bebendo. Não tem como começar a conversa desse jeito. Você tem que primeiro ouvir a pessoa. Tem que ser algo espontâneo dele. E quando eu perguntei, a minha primeira pergunta para ele foi o seguinte, o que o fez vir aqui ao meu consultório? Ele disse, não sei. Como não sabe? Não, eu estou aqui porque minha mãe, minha mulher, meu pai, não sei quem, me trouxe. Mas não sei por quê. E eu disse, meu Deus, eu não podia chegar para ele e dizer, não, mas a tua mãe já conversou comigo, a tua esposa já conversou comigo. Não dava para fazer, ele iria ficar bravo com elas. E eu então disse, tudo bem, eu vejo que é uma necessidade delas e não sua, de trazê-lo aqui. Mas assim, o que motivou a sua mãe, a sua esposa, seu pai, para trazê-lo aqui, achando que você precisava? Ah, é porque elas acham que eu tenho um problema de alcoolismo, porque eu bebo socialmente. Então me fala sobre esse beber socialmente. E eu fui mergulhando com ele, conversei 1h30 com esse rapaz, e ele foi resistente até o final. E ele disse, não sou alcoólatra. E quando terminou aquela palestra, eu peguei simplesmente o meu cartãozinho, cheguei para ele e dei. E disse, fulano, é o seguinte, ninguém pode obrigar você a vir aqui, se você não quiser. Mas aqui está o meu cartão, aqui tem meu telefone, e aí anotei inclusive o telefone da minha residência, e disse, liga para mim, qualquer hora, da noite, da madrugada. No dia que você achar que precisa de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Agora, não adianta eu ficar aqui te atendendo, fazendo de conta, porque eu me sentiria um mercenário. Chamei a mãe, chamei a esposa, chamei a família e falei a mesma coisa. Aquela mãe ficou tão desapontada, começou a chorar. A esposa disse, pastor, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Eu digo, infelizmente, eu não posso fazer nada. Se ele não quer, eu não posso fazer nada. Se não houver força de vontade, se você não quiser, não adianta os seus pais, a sua família, ninguém querer fazer por você. A atitude tem que ser sua. Agora, quando você quer, aí precisa de uma segunda coisa, que é disciplina. Se você não aprender a ser disciplinado, não vai funcionar. Você tem que estabelecer uma meta, de fato, para a sua vitória.
e tem que seguir rigorosamente essa disciplina que foi traçada. Terceiro que eu colocaria em primeiro lugar, sobretudo, o temor a Deus. Quando tememos a Deus, nos sacrificamos e vencemos determinados hábitos, determinadas coisas, pelo amor que nós temos ao Senhor. Aprendendo a agir pela razão, é a segunda coisa que leva, de fato, a você vencer a impulsividade. Usar a razão é ser inteligente. Quem usa a razão é capaz de pensar antes de agir para não errar. E quando eu falo aqui de inteligência, eu falo da inteligência emocional. É interessante como hoje a própria psicologia ela evoluiu em relação ao conceito de inteligência. Algumas décadas, ou seja, no início do século XX, surgiu um homem que trouxe um grande benefício para a psicologia, que foi o Alfred Binet. E esse homem, ele foi capaz de criar instrumentos que pudessem mensurar o nível de inteligência das pessoas, os famosos testes de QI. E durante muitos e muitos anos, esses testes foram usados para medir o nível de inteligência das pessoas. Até que na década de 1970 e início dos anos 80, surgiu um outro personagem, e que simplesmente esse personagem, ele conseguiu mostrar que o Binet estava certo em parte, quando surgiu o Gardner. E o Gardner, ele mostrou, porque o que acontecia com a visão do Binet. Quem era bom em cálculo, em matemática, em física, esse era inteligente. Quem não era bom em cálculo, esse era burrinho. Isso havia distinção, inclusive, nas escolas. Quem era o primeiro aluno? Era aquele que era bom em matemática. O cara podia escrever ruim como fosse, mas ele é bom em física. Esse é crânio, esse é o cara. E o Gardner disse, isso não é verdade. Por quê? Porque o Binet, ele conseguiu medir apenas um tipo de inteligência, que era a inteligência lógico-matemática. O Gardner, ele traz uma outra visão, e ele diz, não, existem outros tipos de inteligência. E ele vai mostrar os outros tipos. Por exemplo, alguém que pode ser ruim em matemática, pode até ir mal na escola, mas quando pega um instrumento desse aí, impressiona e faz um público se emocionar. E o que é isso? Inteligência. Alguém, por exemplo, que às vezes nunca foi bom na escola, mas ele tem simplesmente uma facilidade, uma habilidade com o corpo, e que ele se torna uma sumidade, um jogador de futebol, de basquete, de vôlei, ou então um grande dançarino ou dançarina. Por quê? É aquela pessoa que consegue ter um bom gingado no corpo. E o Gardner diz, isso também é inteligência espacial. E ele vai enumerando aí, e traz 8 tipos de inteligência. Pessoas têm facilidade para aprender idiomas, e assim sucessivamente. Mas uma das teorias que revolucionou a psicologia foi a teoria do Daniel Goleman. Daniel Goleman, na década de 1980, ele começou a fazer uma pesquisa, e foi muito interessante, porque ele buscou ex-alunos da Universidade de Harvard, e ali, alunos que saíram daquela universidade na década de 1940. E ele quis saber onde andava aqueles alunos formandos daquela época. Obviamente, todos aposentados. E ele descobriu uma coisa muito interessante, que os alunos nota 10, os CDF, aqueles que eram o primeiro colocado em tudo, não foram os mais bem-sucedidos na vida. Por incrível que pareça. Tinha alguns bem-sucedidos, mas os alunos medianos foram aqueles que ocuparam os cargos mais importantes, se tornaram pessoas assim, de mais sucesso, e ele impressionou-se com isso. Mas por que isso? Ele foi estudar mais profundamente o comportamento dessas pessoas. Depois ele fez uma pesquisa com um grupo de estudantes que havia deixado a universidade na década de 1970. Consequentemente, esses estavam ainda no mercado de trabalho. E ele viu que havia uma tendência de se repetir isso. Foi aí que ele descobriu que o mais importante não é apenas o QI, mas o QE, o coeficiente emocional. Porque hoje é importante não apenas saber, mas é importante você ter equilíbrio entre
razão e emoção. Tem que ser uma pessoa ponderada, uma pessoa, inclusive, que é uma necessidade para o líder. É aquela pessoa que fala a seu tempo, é aquela pessoa que não perde a cabeça com facilidade, é aquela pessoa que tem temperança mesmo na vida, autocontrole, é uma pessoa que, de fato, ela é mais prudente. Então, aprendendo a agir pela razão, ou seja, desenvolva a sua inteligência emocional. Busque um equilíbrio entre o seu pensar e o seu sentir, que isso vai influenciar no seu agir. Então é necessário um equilíbrio entre o que você pensa e aquilo que você sente. É aí onde Satanás ele mais atua. Porque tudo começa inicialmente com aquilo que você pensa. Todo pecado, ele se origina nos nossos pensamentos, você sabia disso? Logicamente influenciado pela visão e por outros sentidos. Mas é aquilo que você pensa. Mas enquanto ele está no intelecto, no pensamento, é fácil você tirá-lo. O difícil é quando desce para o coração. Porque a pessoa diz, eu sei que eu estou errado. Eu sei que se eu fizer isso, eu continuar fazendo isso, eu vou para o inferno. Mas continua fazendo. Por quê? Porque o que está dentro do coração é muito mais forte do que a razão dele, do que aquilo que ele pensa. É aí onde precisa haver um processo de transformação, de cura interior. Porque a coisa está arraigada dentro do coração. É por isso que a minha Bíblia diz assim: escondi a tua palavra na minha razão, na minha mente, certo? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É por isso que lá em Hebreus mostra que a palavra ela deve estar na mente e no coração, para que haja então uma consistência daquilo que você acredita e consequentemente daquilo que você faz. O livro de Provérbios nos mostra que em tudo o homem prudente procede com conhecimento, mas o tolo espalha a sua insensatez. Conhecimento, usa a sua inteligência, usa a sua razão para o seu bem. Mas a terceira coisa, que é fundamental para que haja uma mudança, é experimentando uma mudança de caráter. Porque muitas atitudes, comportamentos, são decorrentes, às vezes, de uma má formação no caráter. O indivíduo, às vezes, aceita Cristo como um Salvador, ele vem, ele creu, então. Mas ele tem dificuldade de permanência, ele tem dificuldade de manter-se na linha. Por quê? Porque existe um problema na formação do seu caráter. O caráter é a marca pessoal de cada indivíduo, que revela a sua índole ou a sua natureza. Pelo caráter, o nosso caráter, mostramos aos outros quem somos. E o caráter é aquilo que vai além da aparência. Tem a ver exatamente com as nossas atitudes. Uma transformação de vida, ela é possível quando adquirimos um caráter cristão. E como é que eu adquiro isso, pastor? Como é que isso se desenvolve? A Bíblia mostra lá em Gálatas 5:22 e fala sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o meio que o Senhor ele molda o nosso caráter. Um dos elementos do fruto do Espírito, por sinal, o último, é o domínio próprio, a temperança. Então, quem consegue cultivar o fruto do Espírito, automaticamente ele aprende a ser mais prudente. Por quê? Porque ele consegue simplesmente ter domínio próprio, ou simplesmente agir, mas pela sua razão. A mudança de caráter não é uma tarefa tão simples, tão fácil. A psicologia, ela mostra que existem 2 momentos para que haja uma mudança de comportamento. E eu amo a minha Bíblia, porque antes que a psicologia dissesse isso, a minha Bíblia já falava disso. E você sabia que aqui neste livro tem resposta para todas as coisas? Muitas descobertas científicas hoje já tinha na Bíblia.
Eu li há algum tempo atrás, numa revista Veja, que foram gastos bilhões com pesquisas sobre a questão daquele chip que é colocado com informações e tal. Qual era o local melhor do corpo para ser colocado? E um chipzinho assim do tamanho de um caroço de arroz. E eles descobriram, depois de gastar bilhões, de que o melhor local é na mão direita ou na testa. Só que a Bíblia já dizia isso. Se eles acreditassem no que está na Bíblia, não precisava ter gasto tanto dinheiro. Então a Bíblia é um livro completo, irmãos. E a psicologia então diz o seguinte, que para uma pessoa mudar, ela precisa primeiro desabituar-se. Ou seja, ela precisa deixar o hábito. Mas isso não é tudo. Porque deixar o hábito, às vezes, eu digo que a tarefa mais fácil é o indivíduo que para de fazer determinadas coisas. Mas a psicologia mostra que o aprendizado, ou seja, a mudança, ela ocorre quando o indivíduo é capaz de reabituar-se, ou seja, aprender novos hábitos. Existem alguns exercícios que fazemos com pessoas, digamos, fumantes, pessoas que têm algum tipo de compulsão, enfim. Existe um exercíciozinho que é o DPP, descobrindo os padrões problemáticos, e ali tem uma tabelinha, onde tem lá, todos os dias da semana, de segunda até domingo, e ali tem manhã, tarde e noite, e pedimos que a pessoa anote ali, o dia, por exemplo, que ela fez aquilo lá, anote o horário, para que a gente possa fazer uma análise e verificar quando é que aquele comportamento, aquela atitude acontece com maior frequência. É final de semana, é à noite, é pela manhã, em quais circunstâncias isso aconteceu. É levar a pessoa a tomar consciência do seu ato, para que ela possa agora ter controle, porque os hábitos, eles são simplesmente comportamentos inconscientes. Nós fazemos coisas sem perceber. Aí você precisa tornar o ato primeiro consciente. É aí onde ocorre o processo de desabituação. Quando a gente estava começando a aprender a dirigir, você lembra quando você estava aprendendo? Aquela tendência de olhar para a marcha e esquecer a rua, olha para frente e tal, porque olhava para a marcha, queria olhar para o pé. Por quê? Porque aqueles atos, o seu ato ali, o seu comportamento era um comportamento consciente. Mas depois que você pegou prática, imagina só, você vai dirigindo aqui e daí a pouco passou um animal na sua frente e você bruscamente fecha. E você não pensa assim, eu preciso frear, eu vou frear. Não, você não diz isso para você mesmo, você já fez. Por quê? Porque é um ato inconsciente. E assim as pessoas fazem, repetem as coisas. Por quê? Porque elas não têm controle sobre os seus hábitos, sobre o seu comportamento. E aí a psicologia ensina primeiro você tornar o seu comportamento consciente. Em seguida, você vai o quê? Substituir esse comportamento. Você faz um processo de substituição. Você vai colocar um outro comportamento, uma outra atitude. Até que você repete o novo comportamento, ele vai tornar-se inconsciente o novo comportamento. Aí ocorreu o quê? Uma mudança. Mas a minha Bíblia usa outra linguagem. É a mesma coisa, mas usa outra linguagem. A Bíblia fala de despojar-se e revestir-se. Despojamento e revestimento. Aí eu pergunto, quando é que o ladrão deixa de ser ladrão? Quando para de roubar, certo? Errado. Ele pode ter parado de roubar porque está preso. Verdade? Ele pode ter parado de fazer. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Eu tenho uma preocupação muito grande quando eu vejo alguém que viveu uma vida lá fora, devassa, nas drogas, e enfim... roubando, matando, e ele aceita Cristo como Salvador. Quando ele aceita Cristo, a experiência da salvação é uma coisa magnífica. Ele fica assim numa alegria imensa, e ele tem vontade de falar isso para todo mundo. E quando ele prega, quando ele chega ali para dar o testemunho, a igreja vibra. E aí o que vai ocorrer? Ele vai ficar agora vivendo de testemunhos. E vai numa congregação, vai noutra, aquela vibração, todo mundo chega aqui, olha irmãos, a vitória e tal. Só que aconteceu apenas uma etapa na vida dele, que foi o deixar. Ele despojou-se.
Mas antes dele se tornar estrela, dando palestra, dando testemunho por aí afora, ele precisava estar aqui, para ser moldado o seu caráter. Ele parou de fazer, amém. Agora é hora de aprender novos hábitos. Aí Paulo diz, aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe. É aí onde ocorre o revestimento, que é o quê? Despojar-se do velho homem, o antigo estilo de vida. Então, despojar-se significa abandonar os hábitos pecaminosos. Revestir-se do novo homem, é o estilo cristão de viver. Agora, revestir-se significa adquirir hábitos cristãos. É por isso que Paulo, ele fala, né? Aquele que mentia, não minta mais. Antes, aprenda a falar a verdade. É assim que o indivíduo, ele adquire, de fato, a liberdade. Não adianta apenas deixar de fazer coisas erradas. Precisamos aprender a fazer as coisas certas. E eu quero nesta noite orar por você. Porque aqui há pessoas que precisam dessa palavra. E que precisa, de fato, passar por um processo de transformação na sua vida. Mas eu tenho notícia boa para você. Hoje é a noite da sua libertação. Você está em casa, assistindo agora. Existe algum hábito, alguma coisa que você precisa se libertar? Esta é uma noite de libertação. Fica de pé, por favor. Eu não vou lhe convidar para frente. Sabe por quê? Porque eu não quero lhe expor nesta noite. Às vezes eu vejo, com todo respeito, alguns pregadores que convidam em situação. Eu convido quando quero coisa boa. Vamos aqui receber uma bênção, eu quero orar por você, vem receber o batismo com o Espírito Santo e tal. Mas numa situação como essa eu não chamo para frente. Sabe por quê? Porque constrange. E algumas pessoas virão. Eu sei que se eu convidar aqui, lançar o apelo, vai vir. E não só uma pessoa, vai vir mais pessoas. Mas vai pessoas que precisam desta oração, não vão vir. E essa pessoa, ela sai da reunião dizendo assim, eu não fui abençoado, eu não tive a coragem de ir para frente. Então aquela oração não serviu para mim. Por quê? Porque eu não tive a coragem de encarar ali, ir à frente e receber aquela oração. Então não precisa você vir. Deus vai agir na sua vida, aonde você está. Isso é uma questão entre você e Deus. Ninguém precisa ficar sabendo disso. É você e Deus nesta noite. E Ele vai agora agir na tua vida. E Ele vai restaurar o seu ser agora. E eu quero dizer para você, eu sou portador de uma mensagem de bênção para você. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, cheia de bênçãos e vitórias espirituais. Por quê? Porque Deus vai mudar a tua história nesta noite. Talvez aquela atitude, aquele comportamento que você tinha, e que você achava que não conseguiria libertar-se, hoje você vai abrir o seu coração para o Senhor, silenciosamente aí com Deus. Você vai baixar a sua cabeça e vai dizer, Deus, eu estou aqui agora, o Senhor sabe do meu estado, o Senhor sabe da minha situação agora. Enquanto você está dizendo isso, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus vai te confortar e vai dizer, a tua oração está subindo, a tua bênção está vindo, aleluia, a tua libertação está acontecendo agora. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Algo de novo vai acontecer na sua vida. Deixa eu profetizar nesta noite. Você ainda vai ser muito usado por Deus. Ande camanaia, rabachure camanaia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe aquilo que impedia você vir à igreja orar? E que você dizia, não adianta eu orar. Deus não vai ouvir a minha oração, Deus não vai simplesmente olhar para mim nesse estágio, nessa situação, mas isso vai ser arrancado agora. Você vai conseguir orar e sentir a glória de Deus na tua vida nesta noite. Receba a unção de Deus sobre você agora, em nome do Senhor Jesus. Receba agora a unção de Deus sobre a sua vida.
Eu estou sentindo, meu coração parece que vai explodir aqui da glória de Deus neste lugar. Eu sei que Deus está atuando em vidas aqui, irmãos. Ele está trabalhando agora. E o objetivo aqui não é expor, o objetivo aqui não é simplesmente ibope, quantas pessoas vieram à frente, não. O objetivo é a sua mudança. O objetivo principal aqui é a sua vitória. O objetivo principal é o que está acontecendo na sua vida agora. O inferno está perdendo. O nome de Jesus está sendo glorificado nesta noite através da sua vida. Você sente a glória de Deus aqui? Levanta sua mão direita para o céu agora. Ande camarada para baixar. Sinta a glória de Deus agora, sinta a glória de Deus agora, sinta o poder do Senhor agora, sinta o poder do Senhor sobre a sua vida agora. Aleluia! Deus está trabalhando, Ele está preparando o terreno para a grande bênção que virá sobre este congresso. Ele está preparando o terreno, você vai ser grandemente abençoado, você vai começar a enxergar as coisas de outra forma, você vai sair agora hoje desta reunião de fronte erguida, você vai dizer: eu sou outra pessoa, Deus mudou a minha vida, eu serei outra pessoa. E Deus está fazendo isso com você agora. Oh, aleluia, 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 aleluia. Receba esta palavra e deixe que o Senhor, Ele atue na sua vida agora. Porque isto só Deus, Ele faz pelo seu poder, pela sua misericórdia. Então agora você vai curvar a sua cabeça e você vai então dizer para o Senhor: eu estou aqui, Senhor. Deixa que o quebrantamento do Senhor venha sobre você agora. Deixa as lágrimas rolarem no seu rosto. Deixa o Senhor simplesmente te abençoar. Creia nisto agora. Se você escutar uma vozinha lá dizendo: olha, não tem jeito para você, olha, não vai ter jeito para você, repreenda isso em nome do Senhor Jesus, porque você pertence ao Senhor, você é dele, você é dele, você é dele, você pertence a Ele e Ele te abençoa nesta noite. Oremos ao Senhor agora. Eu vou pedir, não sei se é possível, mas depois desta oração, eu gostaria que os jovens cantassem aquele último hino que cantou aqui, todo o grupo de jovens cantando. Canta com a alma. E enquanto você está cantando, aquela pessoa que está com o coração quebrantado, ela vai derramar a sua alma na presença do Senhor, porque hoje é um dia de libertação. É uma noite de libertação. É uma noite de libertação. É uma restauração. É uma noite de cura interior. E o Senhor está curando, está sarando. Aleluia! O Senhor é fiel. Que coisa linda. Aleluia, 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 aleluia. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por estas vidas. Obrigado, Senhor. Oh, Espírito de Deus, apodere-se agora. Aleluia. Eu te louvo, Senhor, pela cura. Eu te louvo, Senhor, pela restauração. Eu te louvo, Senhor, pela libertação. Eu te louvo pelo que o Senhor está fazendo agora. Eu te louvo, ó Senhor, por esta cirurgia que o Senhor faz na alma. Aleluia, curando as feridas. E o Senhor está simplesmente sarando. Obrigado, Senhor. Eu oro em favor agora do internauta que está em casa, que está sendo alcançado agora, Senhor. Olha para esta pessoa, ó Deus. Olha para esta pessoa agora, Senhor, e vem sobre ela, para que ela possa também sentir isto que estamos sentindo aqui, em nome de Jesus, e que sejam libertas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo: Deus me escolheu para que eu pudesse
fazer a diferença neste mundo. Outra vez, Deus me escolheu para que eu pudesse fazer a diferença neste mundo. Agora para o inferno escutar: Deus me escolheu para que eu pudesse fazer a diferença neste mundo. Agora diga bem forte: eu farei a diferença neste mundo. Eu farei a diferença neste mundo. Eu farei a diferença neste mundo. Aleluia, aleluia. O grupo canta. Canta o grupo. E enquanto isso, permaneça na presença do Senhor. Deixa Ele restaurar a tua vida agora, em nome de Jesus.
salvação.